Pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura do livro no capítulo 2, cujo título é Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse capítulo 2 nós vamos dividi-lo em 3 partes. Vamos iniciar? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,18. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, entre parênteses, da vontade de Deus. Oséias 4,6. Na carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, exorta os irmãos da cidade de Éfeso a procurarem compreender a vontade do Senhor. Se Deus, através de Paulo, disse que podemos procurar conhecer a vontade dele, então, ao contrário do que alguns dizem, é possível saber a vontade de Deus em relação a todos os aspectos de nossa vida. Já ouvi pregadores dizerem: ninguém pode compreender a vontade de Deus, pois ele é mistério. Mas Deus não é misterioso. Cristo era um mistério no Velho Testamento. Entretanto, agora na Nova Aliança, Deus revelou Cristo e Cristo nos revelou o Pai. Veja o que a Bíblia diz. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27. Glória a Deus! O mistério já foi revelado. Cristo em nós, podemos compreender a vontade do Senhor. Você pode estar se perguntando, mas e o que está escrito em 1 Coríntios 1,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, quero lembrar-lhe que depois do versículo 9, vem o versículo 10, que diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 1, 10. Estes versículos não estão falando acerca do momento em que chegaremos no céu, sobre um dia futuro no qual veremos o que Deus preparou para nós nas mansões celestiais. Não, não e não. Deus tem preparado coisas poderosas para nós aqui na terra. Coisas maravilhosas que estão disponíveis no coração do Pai para seus filhos. O Espírito de Deus está pronto para revelar, através da palavra, a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas aqui nesta terra. O Espírito Santo conhece a vontade de Deus e ele habita em seu coração. O que estamos apresentando neste capítulo é a importância que há em que os cristãos conheçam e pratiquem a palavra de Deus. Na verdade, não podemos andar em fé sem saber qual é a vontade de Deus, já que fé é a certeza, a convicção baseada na palavra. Muitos pregadores e mestres tradicionais apresentam um Deus variável ou mutável e, por esta razão, muitas pessoas têm dificuldade de crer em Deus, pois não sabem o que Deus está querendo, não conhecem a sua vontade. Os cristãos, em geral, estão procurando a vontade de Deus em todo lugar, menos na Bíblia, que é a sua palavra. Graças a Deus, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. Porém, infelizmente, é o livro menos lido. Todos os crentes que conheço querem viver o melhor de Deus, mas são poucos que querem ouvi-lo e obedecê-lo. São muito escassos aqueles que renovam suas mentes pela palavra e mais raro ainda os que se dispõem a pagar o preço de uma vida de oração e desejam ser guiados pelo Espírito de Deus. É por isso que muitos retrocedem e fracassam na fé. Muitos filhos de Deus são escravizados por Satanás por não conhecerem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. A Bíblia diz: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. João 8:32. É necessário, portanto, conhecer a verdade da palavra para que ela mesma possa libertar você nas diversas áreas da sua vida. É comum a interpretação dessa passagem de João capítulo 8 como sendo aplicada apenas às pessoas que não são cristãs. Mas o fato é que muitos cristãos estão presos a falsas doutrinas e ensinos de demônios por não conhecerem a verdadeira vontade de Deus, a genuína doutrina de Cristo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Efésios 4, verso 14. Eu nasci na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste do Brasil. E durante muitos anos da minha vida, comi pirão de peixe. Só de lembrar-me dá água na boca. Eu lembro quando a minha mãe, a senhora Dalvaneira, sempre me dizia: coma o pirão, mas tenha cuidado para não se engasgar com alguma espinha de peixe. Ao longo do tempo, eu esqueci de verificar se no pirão havia alguma, e houveram algumas vezes em que me engasguei com uma espinha. É horrível. Mas o que eu quero explicar usando este exemplo é que muitas pessoas estão comendo todo tipo de pregação ou ensino. Elas pensam que pelo fato de estarem ouvindo palavras que falam de Deus, tudo está certo doutrinariamente falando. Infelizmente, este é o motivo pelo qual muitas pessoas estão morrendo engasgadas com ensinos errados. Eu sempre digo, nem tudo o que é para Deus é de Deus. Subtítulo: Renovando a mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Por não haver uma segurança doutrinária em relação à vontade de Deus, pessoas vivem suas vidas ansiosas com dúvida e com medo. Esse é o motivo pelo qual as pessoas devem renovar suas mentes pela palavra da verdade. Eu já fui membro de algumas igrejas de ministérios diferentes. Houve um tempo em que minha cabeça quase explodia, de tanto conflito e confusão doutrinária. Eu não tinha mais ideia daquilo em que eu cria. Foi justamente nessa fase que eu conheci o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Eu e minha esposa Geórgia decidimos que era o momento de avançar e crescer em Deus. Então, fizemos nossas matrículas e começamos o curso. Foram 2 anos de treinamento na Palavra de Deus, em que nossas mentes foram renovadas pela Palavra da Fé. Muitos pensamentos errados, falsos raciocínios e sofismas que eram contra a doutrina de Cristo foram destruídos neste tempo. A palavra renovou e continua renovando o nosso entendimento, e então podemos conhecer e usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas. Porém, para que isto aconteça, foi necessário deixar de lado todos os argumentos, raciocínios e pensamentos que considerávamos corretos, mas que contrariavam a palavra. Certo dia eu estava orando ao Pai e falei: Pai, o meu coração está disponível para ser ensinado. Confesso que nos primeiros dias não foi fácil entender algumas palavras, algumas coisas, contudo perseverei no propósito de crescer em Deus através do conhecimento e da prática da palavra. A religiosidade havia mascarado a minha mente com ensinos que não estavam de acordo com a palavra de Deus, mas que eu considerava correto. Por que estou falando isso? Porque o seu coração tem que estar disponível para que o Espírito de Deus possa lhe ensinar a verdade. Não deixe sua razão lhe dominar, dizendo: bem, não é exatamente assim como a Bíblia diz, eu acho. Submeta-se à palavra e renove a sua mente. Observe o que está escrito em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Perceba que é você
quem deve renovar a sua mente pela palavra de Deus. Somente quando a sua mente estiver renovada, você viverá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar em sua vida. A força da dúvida enfraquecerá quando o poder da palavra estiver no seu espírito. Subtítulo: Cura divina, a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está diante de nossos olhos, a sua palavra. Deus tem resposta para todas as nossas perguntas através dela. Algumas pessoas, por exemplo, já me perguntaram se é da vontade de Deus curar a todos. Sempre respondo que a Bíblia diz que sim. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, mas para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu conheci pessoas doentes que só estavam esperando o dia de sua morte. Pessoas que foram desenganadas pela medicina e até mesmo pela família e amigos. Essas pessoas achavam que a doença glorificava a Deus de algum modo. Já ouvi inclusive cristãos dizerem: Pois é, meu irmão, aceite a vontade de Deus, não resista. Meu Deus, são cristãos que falam debaixo da inspiração satânica e dão a semente de morte. Eu, porém, sempre respondo a essas afirmações dizendo: não, a doença não glorifica a Deus, pois Deus é vida. Não deixe o medo de morrer tomar conta de você. O medo cria uma atmosfera de morte. Creia que você não irá morrer antes que se cumpram todos os seus dias aqui na terra. Tome posse da cura. Ande em saúde divina e viva os melhores dias de sua vida, ano após ano. Vejamos alguns textos bíblicos que revelam a vontade de Deus em relação à cura. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Deus é o mesmo, ele não mudou. A vontade dele continua sendo a mesma: curar a todos. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e por suas feridas fostes sarados. Isaías 53, verso 4 e 5. Algumas pessoas até poderiam pensar: mas será que não foi Deus que colocou essa doença em mim, com o intuito de me ensinar algo? No entanto, se Deus é quem coloca a doença em você, então será forçosamente errado tomar remédios ou ir ao médico, pois você estaria contrariando a vontade de Deus. Além disso, se ele realmente coloca doenças e enfermidades nas pessoas, então Jesus era um filho rebelde, pois a Bíblia diz que ele curava a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Será que Deus colocaria as doenças e Jesus as tiraria? Não, 1000 vezes não. É o diabo que traz as doenças e enfermidades, mas graças a Deus que em Cristo Jesus já curou todos os seus filhos há mais de 2000 anos atrás. Na ótica de Deus, portanto, você está curado. A vontade de Deus é que vocês andem em cura divina todos os dias de sua vida, até o fim dos seus dias. Quando você estiver velhinho, fartos de dias, aí sim poderá pensar em partir para o Senhor, sem necessariamente ser através de uma doença, e ainda assim, se Jesus não voltar antes, na sua velhice, você não irá precisar de um câncer emprestado de Satanás para que possa morrer. Você poderá partir pela fé, sarado e suprido, porque assim é a vontade de Deus, de acordo com Salmo 91, verso 16. Saciá-lo-ei com longevidade, entre parênteses, longos dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Salmo 91, verso 16. E por aqui terminamos o primeiro vídeo. Até o próximo, no nome de Jesus.